3, 2, 1. Boa noite. Hoje vamos começar mais um episódio do Fala Migrante, que é um podcast da Casa do Brasil de Lisboa, uma das atividades do Migramits, que é um projeto cofinanciado pelo Alto Comissariado das Migrações. No Fala Migrante trazemos diversos assuntos, mas assuntos que permeiam pelas necessidades e enfrentamento das pessoas migrantes, sobretudo em Portugal, em território português. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber, né, é uma pessoa que, para falar do tema, foi escolhida com bastante carinho, mas ao mesmo tempo com bastante admiração. Eu tenho o prazer de conversar hoje com a Beatriz Gomes Dias. Muito obrigada, Pedro, por essa introdução tão gentil. Hoje a gente vai falar um pouco sobre política de combate à discriminação, Sim. não é? E a Beatriz, que é uma mulher negra, antirracista, portuguesa, não é? Ela vai nos trazer diversas atividades, falar um pouco sobre a história dela também, mas, sobretudo, a sua visão dentro da sociedade portuguesa de como estão sendo os avanços da comunidade e do movimento antirracista. Beatriz, eu gostaria que é importante utilizar esse espaço para que mulheres, sobretudo mulheres negras, que muitas vezes não têm esse espaço de fala, possam falar sobre si mesmas, né? Usar o seu lugar de fala para se apresentar. Sim. Então eu gostaria de que você se apresentasse para os nossos espectadores. Muito obrigada, Pedro, muito obrigada pelo convite, por me receberem e pelas gentis palavras de apresentação. Eu sou uma mulher negra, sou antirracista, sou uma mulher cis, heterossexual, portuguesa, sou professora também, tenho 52 anos e vivo em Portugal desde os 4 anos. E a minha herança, a forma como eu imagino o mundo, ela cruza a experiência dos meus pais, que cresceram na Guiné-Bissau, um país do continente africano, um território que foi ocupado por Portugal, e a minha experiência portuguesa. Eu nasci em Dakar, vim para cá com 4 anos de idade, então foi toda a descoberta de uma língua nova, de uma cultura diferente, ir à escola, aprender todo o contexto cultural português, mas ele foi sempre misturando com o contexto familiar. E há muitas coisas que hoje estão no espaço público, por exemplo, a música africana, que hoje é celebrada publicamente, fazia parte da minha esfera privada, da esfera da família. Então era encontrar e harmonizar estes dois mundos, o mundo público, não é? O mundo da esfera pública, que era o português e a língua portuguesa e todos o cânon português, e o mundo da minha família, foi sempre muito mais entusiasmante, que era um mundo africano, também com atravessamentos portugueses, porque os meus pais cresceram num território que tinha sido ocupado por Portugal e, portanto, também foram sujeitos a todos aqueles processos de violência colonial, mas tínhamos... não havia os limites do racismo em casa, ou seja, o racismo era algo que era experienciado fora de casa, e em casa era um ambiente seguro, de aceitação, feliz, e por isso as minhas memórias de infância, dos primeiros anos em Portugal, têm algumas contradições, não é? Por um lado, a dor da discriminação, de ser sujeita à discriminação desde muito pequena, e por outro lado, a convicção da capacidade de a superar. Portanto, e foi este um bocado o contexto que me moldou e acho que definiu a pessoa que eu sou hoje. E qual uma das principais motivações para que você, né, adentrasse o movimento antirracista? Acredita que tem um pouquinho também dessa Sem infância? dúvida. Eu acho que é a criança que eu fui, que nunca se conformou com o lugar subalterno
que a sociedade colocava e que sempre procurou desafiar esse lugar subalterno, e é essa criança que eu fui que me impele a contestar a discriminação, a subalternidade, as práticas do racismo e da discriminação. E foi por ter percebido desde muito pequena, com a ajuda da minha mãe e do meu pai, ter percebido que as práticas do racismo são uma construção que tem que ser desafiada e que nós não a podemos aceitar como sendo natural, porque ela não é natural, é uma construção social, são um conjunto de mitos que procuram suster a exploração. E para garantir a sobrevivência desse sistema capitalista e colonial é preciso alimentar estas ideias de superioridade e de supremacia. E esta interpretação e este entendimento das práticas do racismo sempre foi muito discutido em casa, e por isso procurei sempre, enquanto pequena, e não tinha as mesmas chaves de leitura que tenho hoje, mas procurei sempre enfrentar, não é, o racismo e a discriminação. E isso é a minha questão central. Eu olho para as diferentes fases da minha vida, e a pergunta para a qual eu estou sempre à procura de uma resposta é como superar o racismo e a discriminação, ou seja, como poder ser uma pessoa completa no espaço público, sem ser subalternizada, sem ser invisibilizada, sem ser silenciada. Eu acho que foram sempre estas as minhas questões ao longo de toda a minha vida. E a Beatriz acaba, né, sendo professora. Sim. Professora do ensino básico, depois do secundário também, Sim, não é? sim. E esse lugar, enquanto educadora, Sim. nesse sistema, não é, em que a educação é um dos instrumentos de perverso, né? Sim, de reprodução do racismo institucional. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Como foi chegar à escola, né? Que professor pra gente de comunidade de matriz africana é extremamente sagrado. Sim. Né? É uma das profissões que é de fato esse veículo de transformação. É um lugar, o professor está no lugar de ser transformador. E como foi chegar nessa escola portuguesa? Né? Em que ano a Beatriz começou? Eu comecei a trabalhar, ainda estava a acabar o curso, foi em 94, 95, e ainda fui numa escola em Montemoro Velho, que é perto de Coimbra. Eu formei-me em Coimbra, em Biologia. E foi um êxtase, porque estabeleci uma relação de grande proximidade com os alunos. Eu era muito jovem, tinha 24 anos, eu dei aulas logo ao secundário, tinham 16, 17 anos, portanto tínhamos assim alguma proximidade de idade, mas era bastante entusiasmante poder contribuir para que os alunos pudessem expressar a sua verdadeira natureza, pudessem ser quem eles são. E isso também era um bocado resgatar o que não me tinham permitido ser enquanto aluna. Portanto, porque tive todo o meu percurso de escolarização cá em Portugal, muito marcado pela discriminação e por um desconforto com as minhas características, e por isso ser professora e poder contribuir para que os alunos fossem quem eles realmente eram foi bastante importante. E era um espaço também de liberdade, porque felizmente na profissão houve várias alterações ao longo do tempo, mas nós, professores, temos bastante liberdade para preparar as aulas, para as implementar. Temos grupos disciplinares onde trabalhamos coletivamente, mas depois a sala de aula é um espaço de maior liberdade do professor, em que pode experimentar um conjunto de estratégias pedagógicas. Então deu-me a possibilidade de me definir enquanto pessoa, não é de me definir porque de ir burilando a pessoa que eu era. E também deu-me os instrumentos valiosíssimos de capacidade de comunicação, de enfrentar públicos, maioritariamente de pessoas brancas, o que também me deu uma serenidade. Portanto, não fico ansiosa, não fico receosa, porque tenho muita experiência de ter
porque tive poucos alunos negros e negras ao longo da minha carreira, e encarregados de educação também muito poucos, era sempre turmas maioritariamente compostas por alunos brancos. Sim. E agora, em retrospectiva, posso reconhecer que às vezes houve alguns problemas em aceitar a minha autoridade, sendo uma mulher negra, mas não teve essas situações que terão acontecido. Elas foram, como é que eu ia dizer, foram obstáculos, não é? Que faziam parte já dos obstáculos que eu estava, de alguma forma, a superar na minha vida, precisamente. Então eram mais obstáculos que eu fui superando. E deu-me força para me apresentar ao mundo. Aqui estou eu, com estas características, com este meu posicionamento, e não saio daqui. E isso, a relação com os alunos também consolidou muito esta confiança na superação e na emancipação, e poder colaborar com eles, trabalhar com eles também na sua emancipação, também foi-me emancipando a mim. Sim. E para além dessas experiências de oferecer esses instrumentos, né, de liberdade de expressão, sem perder o medo, falar publicamente, principalmente com o público majoritariamente branco, o que influenciou na sua visão enquanto política? Sim. A escola tem uma visão hegemónica sobre... Dizendo de outra forma, a escola não está dissociada da sociedade. Ou seja, os problemas, as práticas da discriminação que existem na sociedade também existem na escola. Sim. E foi, à medida que fui fazendo este meu processo de politização e de interpretar a realidade, e também estudando sobre o racismo e as suas práticas e como é que o racismo se constrói, fui compreendendo que a escola reproduz as práticas de discriminação e tem um impacto negativo em jovens negros, como teve um impacto também negativo em mim. Ou seja, eu começo a perceber, enquanto professora, as estratégias que a escola implementa, que vão fazendo com que muitas vezes os jovens e as jovens negros e negras tenham percursos escolares muito mais irregulares, com muita dificuldade. E também outra coisa que eu percebi era que algumas das dificuldades que eu fui tendo enquanto aluna, e a falta de valorização das minhas produções e da minha qualidade e da minha competência, tudo isso também eram formas de discriminação. Sim. E eu comecei a compreendê-las melhor à medida que fui trabalhando como professora e também me politizando, adquirindo um letramento do racismo, das práticas do racismo e da discriminação racial. E há um problema dos próprios conteúdos, não é? Da forma de uma hegemonia eurocêntrica na produção de conhecimento. Sim. Por exemplo, eu ensino biologia, e quando nós falamos da evolução, da teoria da evolução de Darwin, é muito raro associar isso ao período escravocrata que estava a acontecer concomitantemente. Sim. Portanto, e todo o desenvolvimento tecnológico está ali cerçado na exploração e na exploração de recursos naturais do continente africano e do Brasil, e também na exploração dos povos do continente africano. Portanto, e isso não é algo que é trazido nos conteúdos que são lecionados, ou seja, ficamos só pela parte do desenvolvimento tecnológico como sendo um empreendimento europeu, não é? Assim, um grande avanço europeu, e não se contextualiza as condições em que esse avanço aconteceu. Portanto, isso é aspecto que tem que ser corrigido. Tem que se trazer também o contributo
das populações, dos povos e das culturas africanas para o desenvolvimento tecnológico, porque muitas vezes o que é hoje entendido ou reconhecido como sendo um avanço europeu, já era, ou seja, resultou também da exploração. Foi um processo de extrativismo que ocorreu durante o período colonial e o período escravocrata, que também tem que ser contextualizado. E depois os materiais. Houve uma vez que eu estava a fazer um exercício, a usar um filme de animação, que é o Era Uma Vez a Vida, e estava a mostrar o filme a um conjunto de alunos e alunas, e um aluno negro pergunta-me se a evolução da espécie humana é no sentido de alcançar as pessoas brancas. E eu percebi que aquele material que eu estava a usar tinha esse viés, ou seja, havia uma sequência de imagens que induzia essa reflexão. Portanto, e isso também me fez pensar na forma como os alunos e as alunas negras não se encontram, não se veem nos materiais que são usados, e que os próprios materiais têm narrativas e estão construídas para reforçar esse viés eurocêntrico que já está colocado na escola. Portanto, também é preciso alterar os materiais, portanto é preciso alterar os conteúdos, alterar os materiais, e é preciso que se reconheça os preconceitos que os professores têm relativamente aos alunos negros e às alunas negras. Sim. Esses preconceitos fazem com que eles sejam vistos como problemáticos, sejam vistos como desonestos. Eu fui muitas vezes interpretada como desonesta enquanto aluna, que são incapazes de ter produções de qualidade, não é? São alunos menos competentes e que são alunos problemáticos. Portanto, e isso tem um resultado concreto, que é haver taxas de retenção maiores para alunos provenientes dos países africanos de língua oficial portuguesa, portanto alunos não portugueses, e nós não sabemos qual é que será essa percentagem para alunos portugueses negros, porque não temos esses dados, e depois também são mais encaminhados para cursos profissionais e acedem menos ao ensino superior. Portanto, eu só para contar um episódio, no 10º ano, quando eu entrei no 10º ano, estava muito satisfeita porque ia ter filosofia. Era a primeira vez que estava aqui a ter filosofia. As minhas irmãs são mais velhas do que eu, então eu preparei-me. Portanto, havia um trabalho de casa que era produzir um ensaio sobre um tema específico. Eu empenhei-me imenso naquele trabalho, pesquisei, fiz um ensaio do qual me orgulhava imenso, estava assim super satisfeita com o meu ensaio. Pedi à minha irmã para rever, porque era mais velha e, portanto, já tinha filosofia há mais tempo. Ela reveu o ensaio, deu-me umas pequenas correções, corrigi tudo, e quando o professor na sala de aula perguntou quem queria ler, eu super orgulhosa, pus logo o dedo no ar e quero ler, e o professor reagiu dizendo que eu tinha copiado. Nossa. Que eu tinha copiado aquele texto, que eu devia ter vergonha, que era inaceitável que eu me pavoneasse com um texto que não era meu, tinha sido copiado. Portanto, e eu depois comecei práticas de humilhação. Precisamente, as práticas de humilhação. Este é um exemplo. Sim. No meu percurso escolar houve vários. E depois, enquanto professora, vejo alguns dos meus alunos ainda hoje a serem tratados com esta desfaçatez e com esta violência na sala de aula por professores que não consideram que eles são capazes de ter produções intelectuais de qualidade. Portanto, isto para dizer que os preconceitos dos professores também é algo que nós temos que analisar, porque precisamos de superar esses preconceitos, pois tem um impacto enorme, porque crianças mais vivas... Um outro exemplo, eu tinha para mim que era super bem comportada e que não me portava nada mal na escola. E lembrei-me há pouco tempo, por causa da indisciplina, desta discussão sobre indisciplina, lembrei-me que uma vez na escola primária, a minha professora pôs-me de castigo por qualquer coisa, uma patetice qualquer que eu fiz. E, como me pôs de castigo, eu achei injusto, tinha-me sobrado um pãozinho do lanche, comi o pão na sala de aula, ainda fiquei
mais de castigo. Mas foi a minha forma de revolta e de rebelião face ao que eu considerava uma injustiça. Portanto, isto para dizer que muitas vezes os comportamentos na sala de aula que são interpretados como indisciplina, eles resultam da violência e da humilhação a que os alunos e as alunas são sujeitas, e é uma forma também de se expressarem, não é? De se insurgirem contra a injustiça a que são sujeitos. Isto para dizer que ser uma criança negra a estudar em Portugal torna alvo de discriminação em várias dimensões do seu percurso escolar, e que é preciso reconhecer isso, é preciso olhar para essa realidade, estudá-la e encontrar medidas para a sua superação. Eu me pergunto, Beatriz, quando que eu falo nós, a sociedade, mas sobretudo a sociedade portuguesa, que tanto se orgulha desse processo, né, terrível, colonial. Há poucos anos atrás, a Câmara Municipal de Lisboa financiou um livro chamado Portugal, Detentora dos Saberes Tropicais. E você que é professora de biologia sabe o quanto que existe um incentivo, né, das próprias práticas de como os museus portugueses colocam isso, e sendo que, na verdade, né, os detentores desses saberes, né, já estavam lá praticando, lá já conhecia as propriedades químicas, espirituais e farmacêuticas daquelas espécies. Sim. É porque eu lembrei dos seus alunos falando sobre a tal da teoria da evolução. E quando eu fui estudar isso aqui, foi meio que, quer dizer, já com uma outra consciência, que é a consciência do repúdio, né, que a gente já consegue analisar de forma crítica, né, como há um orgulho nacional, enquanto ainda é produzido diversos instrumentos, né, para se glorificar de um passado tão terrível. Mas daqui a pouco a gente vai nesse lugar. É só porque eu lembrei disso e me tocou muito, que eu me imaginei esse aluno. Completamente. E o Instituto de Medicina Tropical, não é, que foi criado para poder organizar esse conhecimento que ia sendo extraído, não é? Também ia sendo saqueado. Roubado. Ia sendo saqueado nos territórios que foram explorados por Portugal, pelo governo de Portugal, e sempre criando uma narrativa concomitante de primitivismo das pessoas que detinham aqueles saberes e que os usavam, não é? Que os punham, que os colocavam. Ou seja, eram acompanhados pelos representantes dos povos, aqueles que tinham esse papel nas comunidades, eram acompanhados por essas pessoas. Que eram antropólogos naturalistas, se eu não me engano. Precisamente. E depois iam se apropriando desse saber e representando as pessoas sempre como primitivas. E nós continuamos a ter os legados dessa prática no Jardim Tropical, em que estão aquelas cabeças de pessoas que foram esculpidas para a exposição do mundo português, que aconteceu ali em Belém, e que ficaram lá, não é? E que interpelam-nos, não é? Interpelam-nos porque nós temos que contar a história destas pessoas. Temos que contar a história delas, temos que dizer quem eram, de que comunidade é que eram, o que faziam, qual era a sua vida. Temos que devolver-lhes a humanidade que lhes foi roubada. Precisamente. Ou seja, e Portugal continua a orgulhar-se desse império de destruição, não é? De opressão e de violência, como se tivesse o direito inato a ocupar aqueles territórios. Um direito divino, não é? Que lhe foi atribuído. E esta negação é uma perpetuação do genocídio cultural, também étnico, que foi feito durante aquele período. E as pessoas escravizadas, que eram raptadas dos países do continente africano
para serem vendidas como mercadoria para o Brasil e para as Américas, muitas delas eram raptadas pelos saberes técnicos que tinham. Com certeza. Não é? E os saberes técnicos que tinham é que permitiram o avanço e a riqueza que as plantações de cana-de-açúcar, de algodão e outras proporcionaram. E a mineração também. Olha, me lembrou um autor brasileiro chamado Renato da Silveira, que ele tem uma pesquisa que é para falar sobre o histórico das religiões de matriz africana. E quando ele veio para Portugal, porque algumas pessoas foram julgadas no Tribunal da Inquisição aqui, a gente percebe ali que existiam pessoas portuguesas que exploravam os saberes medicinais, não é? Que era muitas vezes visto como algo espiritual, como Sim. toda a comunidade, né, desenvolve a espiritualidade em vários campos, e a medicina, Sim. né, africana e brasileira, né, era baseado também na espiritualidade e utilizavam aquilo como ferramenta de trabalho para explorar. Precisamente. Né? Por conta da falta de recursos de saúde, era aquela pessoa que atendia e tudo mais. Mas, pegando o gancho agora do agora e do futuro, Sim. né? Eu queria que você descrevesse, como você descreveria a importância da ADEJAS, que é a Sim. Associação de Afrodescendentes, né? Que, como eu tinha partilhado contigo, foi o primeiro lugar onde eu pude conhecer o movimento antirracista em Portugal. Sim. E por isso estou tão emocionado e honrado de estar aqui contigo. E que foi o aniversário de 1 ano, né? Sim, na época da sim. associação. Sim. E que foi tão importante para mim, porque me fez pensar, ok, eu não tô só, Sim. existe, e me deu ainda mais um gás de conhecer a história do movimento antirracista aqui em Portugal, de conhecer as pessoas que estavam, né, levando esse legado para frente. Sim. Então, como você descreve a importância? Né? A JAS para mim e para nós que a fundámos, eu no início, quando escrevi o meu ambiente familiar, que era um ambiente rico, estimulante, e nós nós que fundámos a JAS, entendemos que era um instrumento para nós podermos devolver um bocado do que nós tínhamos recebido em família. Sim. Ou seja, poder colocar no espaço público o que era o nosso espaço privado e poder assim contribuir para a emancipação. Sim. Ou seja, trazer para a esfera pública um bocado das discussões, das práticas antirracistas, das práticas comunitárias, das práticas de colaboração e solidárias que nós assistíamos e também participávamos nelas. Sim. E queríamos trazer essa discussão para o espaço público. E por isso a JAS é muito maior que nós. É assim uma organização muito maior que nós. Ela tem vida própria, não é? E convoca-nos à ação, e que ela interpela-nos, estimula-nos, motiva-nos a intervir, não é? A ter intervenção prática no cotidiano e mudar o cotidiano. E é assim um espaço extraordinário, assim, uma ideia de futuro mesmo. Ou seja, já se permite-nos concretizar, ou permite-nos dar passos para concretizar aquela imagem do mundo mais justo e igualitário para o qual nós queremos contribuir. E é esse instrumento, é um instrumento para alcançar isso. Que bom. Como o sistema, né, de racismo e discriminação étnico-racial permeia as estruturas de poder aqui em Portugal, como é que você sente isso? Eu sinto no meu corpo, não é? Okay. Sinto mesmo no meu corpo e sinto como um processo de contínua deslegitimação e silenciamento. Ou seja, e também que as regras vão sendo mudadas à medida que eu vou entrando num espaço. Imagina, é como se eu estivesse numa sala, estão todas as pessoas numa sala, eu entro e as pessoas desaparecem para uma outra sala. Eu fico numa sala sozinha, sem poder participar. Ou seja, acho que estou a conseguir chegar para participar e contribuir com o que eu tenho para contribuir, mas as regras mudam e eu já não estou a conseguir. E isto é contínuo, isto é uma prática de silenciamento e de invisibilização. Também noto que
as minhas contribuições enquanto mulher negra são menos valorizadas do que as contribuições de outras pessoas. Parece muitas vezes que a voz não é ouvida, não é? E porque fomos historicamente invisibilizadas, e por isso neste contexto supremacista, não é, de racismo estrutural e sistémico, o nosso lugar é um lugar de subalternidade. Então é muito comum não sermos ouvidas, não é? Não sermos reconhecidas, não sermos vistas no espaço onde estamos. Mas, acima de tudo, o que eu sinto é este processo contínuo, que vem desde que eu tenho 4 anos, não é? Contínuo de invisibilização, de silenciamento. Eu lembrei do seu professor, que te fez a prática de humilhação, né? Sim. Não foi você que escreveu isso. Precisamente, sim. Então, sim. como isso ainda se perpetua? Está nesses sempre. espaços? Às vezes parece que estou na roda do rato, não é? Viver sempre a mesma experiência. Mas vou avançando. O mais difícil é que, à medida que vamos avançando, vamos percebendo melhor os processos, eles vão se tornando cada vez mais intensos, não é? Porque quando somos mais novos não temos as mesmas chaves de leitura e também não ocupamos o mesmo lugar de poder, não é? Que ocupamos quando somos mais velhos. Ainda por cima eu que fui eleita deputada e sou professora e agora sou vereadora, portanto ocupo muito espaço em que eu sou a única pessoa negra. E esta constante estratégia de silenciamento, acima de tudo o silenciamento e a subalternidade, acho que são duas formas duas práticas do racismo que são muito intensas e que são transversais, e aquela espécie de linchamento no espaço público para servir de exemplo aos outros negros, para que eles não tenham a ousadia de tentar chegar a um lugar que está reservado a pessoas brancas. E a extrema-direita aqui de Portugal tem aprendido muito com os outros países também, né? Espalhar fake news, notícias falsas, difamar justamente pessoas em que ocupam esse lugar de importância. Porque nós somos percepcionados, nós somos tornados o outro, não é? Sim. O outro ou outra. E somos consideradas estrangeiras no tecido social nacional, ou seja, nós não pertencemos na realidade, mas isso não foi criado pela extrema-direita, isso faz parte do pensamento colonial. Precisamente, né? do pensamento colonial, do racismo sistémico e estrutural que existe na sociedade portuguesa. O que a extrema-direita tem estado a fazer, que já tinha sido ensaiado por outros políticos, é explorar essa dimensão, explorá-la de uma forma vil, não é? De uma forma hedionda e violenta e humilhante. Sim. Agora, um país onde o racismo é tão óbvio e que mesmo assim, né, institucionalmente não se declara racista, né, que nega a coleta de dados étnico-raciais. Como o racismo aqui em Portugal ele contribui para outras formas de discriminação, como homofobia, sexismo, são completamente, xenofobia. Estão todas ligadas. Se bem que eu considero que o género está um bocado à parte. Ou seja, é uma opressão, o sexismo e a opressão de género existe inequivocamente, mas ele depois intercruza com a dimensão racial. E a dimensão racial é essencial para o capitalismo. Não é? Ou seja, o capitalismo não sobrevive sem esta separação, esta hierarquia de pessoas. E portanto, este contexto escravocrata e colonial, ele sustenta o capitalismo, e todas as outras opressões estão ali cerçadas nesta ideia de criar condições para explorar a humanidade, não é? Explorar as pessoas. E as pessoas negras que foram comercializadas como mercadoria, não é? Que foram desumanizadas e que foram tornadas propriedade, isso acho que alimenta todas as outras formas de opressão, porque há uma ideia de superioridade, não é? Superioridade
que é hegemónica, que pode ser superioridade de género, que se pensarmos no universal neutro, não é? Que é um homem branco, cisgênero, heterossexual, não é? Isso vai alimentar o sexismo e o patriarcado, e depois também olhando para... Porque é sempre este construto do neutro, o neutro humano, não é? O neutro humano vai servir de referência para todas as outras formas, para todas as outras pessoas, e alimentar a discriminação e as opressões, sem dúvida. E eu acho que sim, a estrutura racista das sociedades, ela vai alimentar as múltiplas opressões. Eu punho o género à parte, sim. Continuando com essa questão essa negação, né? E essa campanha de Portugal não racista. Sim. Como é que isso impede a implementação de políticas públicas para pessoas negras, migrantes? Completamente, porque se tu não conheces um fenómeno, primeiro negas o fenómeno. A ministra dos Assuntos Parlamentares, quando apresentou o Observatório do Racismo e da Discriminação Racial, disse que o racismo, que não havia, ou seja, que não havia racismo sistémico em Portugal. Pronto, que Portugal, sim, o racismo não era sistémico e não era estrutural. E isto causa alguma perplexidade, porque estás a lançar um observatório que tem como missão estudar o racismo e a discriminação racial, esvaziaste completamente a missão do observatório ao dizer que o racismo não é estrutural no país e não é sistémico. Portanto, isto para mostrar que, apesar de avanços que vão existindo, o observatório é um instrumento importantíssimo para conhecer o racismo, mas a montante deveríamos ter conseguido recolher os dados étnico-raciais nos censos de 2021, portanto foi o Governo, em 2019, criou o grupo de trabalho para pensar a forma de se implementar isso, e depois o Instituto Nacional de Estatística decidiu que não se ia recolher, não é? E o Governo não avançou nesse sentido. Sim. Ou seja, há pequenas aberturas, não é porque não sei se são pequenas aberturas, há um conjunto de ações que são simulacros de uma vontade de corrigir o desequilíbrio que o racismo induz. Portanto, e para isso é preciso conhecer, ou seja, nós precisamos de saber como é que as práticas do racismo, que impacto é que têm na vida das pessoas, das populações, das pessoas, não é? Quais é que são os efeitos que têm no acesso à habitação, no acesso ao trabalho com direitos, no acesso ao salário, quais é que são as diferenças salariais, o acesso à saúde, à educação. Tudo isso tem que ser conhecido. E depois é preciso, a partir desses dados, que vai ser um descalabro quando se conhecer, e vai-se perceber que o racismo que as práticas do racismo afetam desproporcionalmente as pessoas racializadas, as pessoas negras, ciganas e imigrantes, e que elas estão numa desvantagem assim descomunal relativamente às pessoas não racializadas, e que vai ser preciso políticas públicas para corrigir. E isso vai deixar o país em muito maus lençóis e vai impedir que o país continue a negar, que o governo continue a negar o racismo e a discriminação. Ou seja, vai ter que tirar a cabeça da areia, reconhecer a realidade e implementar políticas públicas para a sua correção. As questões do género, porque nós temos políticas públicas para a correção das desigualdades que resultam do género, não é? Nós não temos políticas públicas para a correção das desigualdades que resultam da discriminação racial. E porque há uma convicção, ou há uma ideia hegemónica, de que as pessoas negras, as pessoas racializadas, as pessoas negras e ciganas, são os processos de exclusão social e o facto delas da desigualdade ter um impacto maior nestas populações, resulta mais da classe do que da pertença étnico-racial. Portanto, não se promove uma interpretação interseccional que junte as múltiplas opressões, o racismo e a discriminação, as discriminações e a desigualdade que resulta da pertença de classe,
do género, da orientação sexual, da identidade de género, tudo isso para poder perceber como é que estas opressões estão a atuar na vida concreta das pessoas. Portanto, isso não é feito. Então, continua-se numa ilusão de que se nós corrigirmos o que resulta da classe, e é verdade que podemos combater a pobreza e isso tudo, mas ainda assim vai haver um conjunto de obstáculos que impedem o acesso a um trabalho bem remunerado, trabalho valorizado, os cuidados de saúde adequados, informação, educação, tudo isso que decorre da pertença étnico-racial. Portanto, é preciso reconhecer, e isso nós, o movimento social, fazemos pressão no governo, sobre o governo para que assim seja, e vamos colocando as nossas demandas e vamos continuar a pressionar para que se reconheça a pertença étnico-racial, mas o negro enquanto sujeito político também. Sim. E quais os avanços que a política de combate à discriminação tem alcançado? Ou melhor, quais os avanços que a luta dos movimentos antirracistas tem alcançado aí num apanhado de 10 anos, talvez, se a gente pensar nesse enquadramento? Há um plano de combate ao racismo e à discriminação racial que foi aprovado. Portanto, isso ainda tem que ser, vamos continuar a disputar. Houve alterações na lei da nacionalidade, está cada vez mais próxima ao direito de solo, mas ainda não está completamente, tem que se continuar a pressionar nisso. A criação do Observatório do Racismo e da Discriminação Racial, porque há aí outra, por exemplo, o Observatório, foram indicadas para o Observatório só pessoas brancas. Mais uma vez, assim? o conhecimento produzido por pessoas negras não é valorizado, ou seja, não é considerado para indicar uma pessoa negra porque este Observatório tem de ter inequivocamente um recorte racial, com não é? certeza. Tem que ter como forma de análise e interpretação dos dados. Portanto, não pode ser exclusivamente pessoas que tenham mais todo o seu percurso académico centrado nos estudos do género. Sim. E não tanto nos estudos da discriminação étnico-racial. E é desvalorizado. Aí mostra a negação. Então, a criação do Observatório é um avanço, a nomeação das pessoas para a sua direção é um retrocesso. Ou seja, nós damos um passinho pequenino em frente e depois damos vários passos largos atrás. Portanto, e nós precisamos continuar a disputar isso, a disputar estes lugares de representação. Mas eu acho que um avanço significativo é termos conseguido inscrever na agenda política e na agenda mediática o combate ao racismo e à discriminação racial. Eu acho que inscrevemos de uma forma que já não vai sair. E também eu acho que sublinhar que a nossa luta é ancestral, não é? Sim. Ou seja, estas demandas já foram evocadas por outros antirracistas no início do século, e antes deles também já tinham sido evocadas. Esta luta por justiça e igualdade é só a continuidade e liberdade do legado. também. Sim. A gente só continua o legado. Sim. Não é? Sim. E como você enxerga essa representatividade de mulheres negras no cenário político, não é? Pensando no recorte de gênero, né, que a gente falou sobre essa presença de homem branco, cis, gênero heterossexual. Sim. E como a representatividade da mulher negra, né? Eu conheço muito, assim, do recorte brasileiro, mas aqui temos, né, algumas lideranças também que têm essa representatividade dentro da política. O quanto que esse sistema é perverso e talvez na mesma proporção ou pior, não é? E como que a Beatriz enxerga? Eu acho fundamental haver mais. Sim, não, mas muito mais Muito mesmo. mais. Precisamos de muito mais, porque é a única forma de não sermos alvos isolados, tão vulneráveis, não é? Precisamos de muito mais, que é para poder haver um corpo de proteção maior, não é? Poder
combater os ataques a que somos sujeitas. Mas é preciso que esta representatividade também seja acompanhada com uma agenda emancipadora e uma agenda de transformação social, que não seja só representatividade, só pessoas negras, porque nós temos uma diversidade também de posicionamentos ideológicos. Portanto, eu acho que é importante que haja mais pessoas negras a ocuparem os lugares de poder, ocuparem as institucionalidades, mas sublinhar que um movimento social que é muito liderado por mulheres negras é o motor da transformação social, ou seja, o que os políticos e as políticas fazem é acompanhar as demandas do movimento social, porque é o movimento social que vai colocando os temas na agenda. Portanto, e o movimento social tem uma representação feminina forte. Contudo, continua a haver uma invisibilização muito grande das mulheres, do contributo das mulheres para a política. Por isso também é preciso reforçar o feminismo negro, não é? Todo este instrumento político e teórico de intervenção social. Portanto, ele deve ser mais conhecido, mais debatido, mais trabalhado e também investir na formação política. E a formação política não tem que ser só da política institucional, é a formação política de largo espectro, para as pessoas poderem reconhecer a importância das pessoas que são eleitas, não é? O que é que as pessoas eleitas fazem, porque é que nós escolhemos determinadas pessoas para nos representar, como é que nós sabemos quem é que nos representa melhor, quem é que vai fazer avançar a nossa agenda. Portanto, isso também deve fazer parte deste pacote de representatividade, ou seja, porque o fortalecimento do movimento social, como é que eu ia dizer, um contacto, assim, uma capilaridade maior com o movimento social, para depois poder, através das instituições, traduzir as demandas do movimento social em propostas legislativas que resolvam a vida concreta das pessoas, que melhorem as condições materiais de vida. Como vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, quais as atividades implementou e quais as iniciativas que planeja implementar para a política de combate à discriminação racial? Sim. Nós já demos entrada a um projeto para a contratação de mediadores socioculturais provenientes das comunidades ciganas, para trabalho, para serem contratados pela Câmara, como uma medida de ação afirmativa para a correção das desigualdades historicamente criadas e da exclusão social a que as comunidades ciganas são sujeitas. Isso foi uma proposta que já demos entrada. Também demos entrada a uma proposta para a construção do Plano Municipal de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial. Portanto, e aí queríamos que seja uma proposta, um plano construído com um movimento social, com as organizações representativas das pessoas racializadas, das pessoas migrantes, para podermos ter medidas que respondam mesmo às necessidades das pessoas. E também apresentámos uma proposta para a atribuição do nome de rua de Georgina Ribas, que é uma mulher negra que foi líder do movimento antirracista e feminista no início do século, faz parte da geração de 1911-1933. Aqui de Portugal? Aqui de Portugal. Portanto, preciso conhecê-la. Sim, ela veio para Portugal com 3 anos de idade, sim, e foi professora de piano e fez parte dos grupos criou o Grêmio, fez parte do Grêmio Africano. Depois criou uma organização que era que é a Africa, de Africanos para Africanos, que era uma organização de acolhimento de estudantes africanos quando vinham para Portugal, e nós achamos que a toponímia as mulheres negras estão subrepresentadas na toponímia. Sim. E que também nós precisamos de inscrever os nossos nomes e as nossas histórias no espaço público, e por isso fizemos esta proposta. Porque já baixa de tantos monumentos
Sim, para construir esta contra-narrativa, não é? Porque é uma narrativa, porque a narrativa vingente é a narrativa que nos desumaniza, não é? Que nos criminaliza, que nos invisibiliza, que nos diminui, não é? E nós precisamos criar uma contra-narrativa, uma narrativa que celebra o nosso contributo. Contarmos a nossa história. Precisamente sermos nós a contar a nossa história e celebrar o contributo das pessoas africanas e afrodescendentes para a cultura, para a economia, para o desenvolvimento tecnológico, para tudo. Sim. E trazer desocultar essa contribuição. E quais os desafios futuros? Pensando aí olhando para ela, né, para Beatriz aqui hoje, para mim, para o Pedro e para nós que somos o presente, quais os desafios futuros que você pensa que o movimento antirracista em Portugal tende a enfrentar? Eu considero fundamental que nós consigamos alterar a lei da nacionalidade para que todas as pessoas que nascem em Portugal possam ter nacionalidade portuguesa, independente do estatuto migratório dos progenitores do progenitor e da progenitora. Portanto, isso é importante. Também é importante que se consiga separar de uma forma bastante explícita as políticas públicas para as pessoas migrantes das políticas públicas de combate ao racismo e à discriminação racial. Não fazer esse cruzamento contínuo entre as duas coisas. Por exemplo, a criação da agência, que era a Agência para as Migrações, que era algo em que eu trabalhei quando estava enquanto deputada. Depois, assim, na 25ª hora, como algumas pessoas gostam de dizer, foi transformada em agência para as minorias, migrações e asilo. Ou seja, as minorias foram incluídas novamente quando nós queríamos que as minorias fossem separadas. E depois também tornar o racismo, combater, eu acho que conseguir superar a negação do racismo na sociedade portuguesa, descolonizar o imaginário, a memória e a história da cidade e do país, isso era fundamental, mas eu acho que tornar o racismo, criminalizar o racismo, não ser só uma contraordenação, mas tornar mesmo criminalizar para que haja como é que eu ia dizer, uma maior consciência dos efeitos que as práticas do racismo têm no cotidiano das pessoas racializadas. Isto só para citar alguns. E depois, eu acho que é construir os nossos arquivos, contar a nossa história no espaço público. Falando de história, né, tem uma iniciativa da Jazz, da construção do memorial para pessoas escravizadas, né, que foi criado em 2017, a proposta. A proposta foi apresentada em 2017. Muitas pessoas, principalmente depois desse período de 2017, que muitas pessoas pretas brasileiras também vieram para cá, não conhecem um pouco dessa história. Você pode falar rapidamente do que se trata? Sim, posso. Nós apresentámos a proposta da criação do Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas em 2017 à Câmara Municipal de Lisboa, porque nós queríamos que houvesse no espaço público uma contranarrativa que disputasse a narrativa hegemónica que celebra os descobrimentos. Este foi o primeiro objetivo. À medida que o processo foi acontecendo e nós fomos repensando sobre o assunto, tornou-se muito evidente que o nosso objetivo, que a nossa prioridade, o objetivo principal era celebrar as pessoas escravizadas, humanizá-las, contar a sua história, celebrar a resistência das pessoas escravizadas à escravidão, também celebrar a resistência das pessoas dos territórios ocupados à ocupação colonial e pensar nos legados destes processos históricos da escravidão e do colonialismo na construção e na manutenção do racismo contemporâneo. Ou seja, o que começou por ser tanto que era um memorial à escravatura, nós começámos por pensar neste diálogo que acontece no espaço público e na invisibilização das pessoas negras no espaço público e queríamos trazer a história das pessoas escravizadas para o espaço público. Pois nessa vontade de trazer a história
começámos a perceber que efetivamente o que nós queríamos era devolver a humanidade que lhes foi roubada, devolver-lhes a agência, a subjetividade, falar das pessoas e do seu processo, a forma como foram escravizadas e raptadas e comercializadas, mas acima de tudo falar da sua agência, da sua luta contra a escravidão, da sua emancipação, porque na verdade nós somos o futuro, não é? Somos o sonho das pessoas escravizadas. Dessas pessoas. Sim, sim. Estamos chegando ao fim. E tá tão bom. Eu queria te propor que olhasse para aquela câmera. Sim. E falasse para as pessoas que vão nos assistir, que estão nos ouvindo, como elas, né, podem, de uma certa forma, contribuírem para uma sociedade mais justa e contribuir, né, para o combate à discriminação. Sim. Que é diário, né, as pessoas elas acabam reproduzindo, né, todo esse legado violento deixado. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas. Sim. Para finalizar. Ok. Eu queria vos dizer que uma das coisas que para mim foi muito importante foi saber e conhecer as minhas condições enquanto mulher negra. Saber que o racismo e a discriminação racial é uma construção social e que as práticas impedem o acesso a direitos fundamentais. Saber isto e saber a minha condição enquanto mulher negra foi fundamental para poder combater e lutar contra o racismo e a discriminação racial. Então, ter informação, ler sobre o racismo, compreender e conhecer a prática e reconhecer o racismo e a discriminação racial, aceitar que ela existe e que ela é uma prática que está colocada e que nos procura subalternizar e levantarmos contra ela é fundamental para o combate, ou seja, não contribuir para a negação, rejeitar a negação e, acima de tudo, enegrecer-nos, sabermos que somos pessoas negras, compreender o que é que isso significa em termos políticos, o negro político, o que é e agir para a emancipação do povo negro, agir para combater o racismo e a discriminação racial e construir uma sociedade muito mais justa e igualitária. Muito obrigado. Essa foi Beatriz Gomes Dias. Agradeço muito a todos vocês que vão ver-nos e ouvir-nos. E em nome da Casa do Brasil e também no meu nome, porque é com muito carinho que eu te recebi, eu te agradeço pela honra de poder estar aqui com a gente, Beatriz. Pedrona, muito obrigada. Muito obrigada por me terem recebido. É mesmo uma grande honra e um grande prazer. Foi muito bom estar aqui a conversar contigo. Mesmo. E convosco, com toda a gente que nos assiste. Acabou. Agora é só o carinho.